o maior arrependimento à humanidade. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E, logo de manhã, os principais sacerdotes, reunindo-se em conselho com os anciãos e os escribas, e todo o conselho, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu dizes isto. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondia. E Pilatos perguntou-o novamente, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas eles testemunham contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, naquela festa, ele libertava um prisioneiro, qualquer que eles desejassem, e havia um chamado Barrabás, que estava preso com outros insurgentes, que tinha cometido assassinato na insurreição. E a multidão, gritando em voz alta, começou a querer que ele fizesse como sempre lhes tinha feito. Mas Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhe soltasse antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse novamente: Então o que quereis que eu faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles gritaram novamente: Crucifica-o. Então Pilatos lhes disse: Por quê? Que mal ele fez? E eles cada vez gritavam mais excessivamente: Crucifica-o. E então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhes Barrabás e entregou Jesus, após tê-lo açoitado, para ser crucificado. E os soldados o levaram para dentro do saguão, chamado Pretório, e convocaram todo o destacamento, e vestiram-no com púrpura, e entrelaçaram uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e curvando os seus joelhos, o adoraram, e tendo zombado dele, tiraram-lhe a púrpura, e lhe puseram suas próprias vestes, e o levaram para fora a fim de crucificá-lo, e obrigaram a um certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar sua cruz, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer, lugar da caveira, e deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não o recebeu, e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, o que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe de sua acusação estava escrita: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura, que diz: E com os transgressores ele foi contado. E os que passavam insultavam-no, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que destróis o templo, e em 3 dias o reconstróis, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas, zombando, diziam uns aos outros: Ele salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel,
para que vejamos e creiamos. Também os que foram crucificados com ele o injuriavam. E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E, à hora nona, Jesus gritou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: meu Deus, por que tu me abandonaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre, e pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixa-o em paz, vejamos se Elias vem para tirá-lo. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o espírito, e o véu do templo se rasgou em dois, de cima para baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo-o gritar e render o espírito, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais também o seguiam, e o serviam, quando estava na Galiléia, e muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. E, chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat, José de Arimateia, um conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorava pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que já estivesse morto, e chamando a si o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E depois que o soube do centurião, ele deu o corpo a José, e ele comprou um pano de linho, e tendo-o descido, envolveu-o no pano, e deitou-o em uma sepultura lavrada na rocha, e rolou uma pedra para a porta da sepultura. E Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observavam onde fora colocado.